Olá! Estamos começando mais um vídeo aqui no setor visitante. Estão preparados? Vocês estão preparados? Porque agora vai começar a pauleira do mês de maio. Se liga só no calendário. Amanhã a gente pega a LDU. Na semana seguinte, dia 16 de maio, uma quinta-feira, a gente pega o Universitário. Na outra semana, no dia 21 de maio, a gente pega o Vitória em Salvador. E a gente fecha o mês de maio no dia 28 contra o Júnior Barranquilla, uma terça-feira. Irmão, são 4 decisões, apenas um jogo em casa e o Botafogo vai ter que jogar muita bola para sair vivo dessas disputas que a gente vai ter. O nosso objetivo é passar para as oitavas de final, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o que o capitão da LDU, o Piove, falou sobre o time do Botafogo. E ontem a gente fez uma live e acabou que o Igor Jesus virou tema ali durante um período. E não é que esse rapaz meteu mais 2 gols? Então vamos aproveitar o gancho para continuar falando sobre isso. Antes de passar a bola para o meu querido amigo Joaquim Marques, deixa eu só colocar o banner aqui embaixo e pedir para vocês o like, que é muito importante. E ative as notificações também. Inscrevam-se no canal, estão quase chegando aí os 60.400 e tem um plano de membros a partir de R$ 5. E aí, Joaquim Marques, como é que você tá? Tudo bem? Tá preparado para o rock que vai começar nesse mês de maio? Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Eu estou bem, e você? Tudo certo. Tá ou não tá preparado? A gente tem que estar, né? Botafoguense sempre tá, né? A gente tá acostumado com essa loucura, os exames, né, com cardiologista, tudo sempre em dia. Olha, a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer daqui para frente, pelo menos em termos de Campeonato Brasileiro, porque a gente vive uma situação dramática no Rio Grande do Sul. Se eu fosse o cara que tomasse a decisão, eu acho que eu paralisaria, né? Eu acho não, eu paralisaria o brasileiro, pelo menos por 1, 2 semanas, para ver, enfim, se melhora as coisas lá, até porque uma questão de isonomia também, né? Grêmio, Internacional e Juventude seriam muito prejudicados se tivessem que sair de Porto Alegre, e vão ter que sair de Porto Alegre, para jogar em um outro lugar, né? Criar ali uma espécie de bolha para Inter, Grêmio, Juventude, que são os times mais afetados, principalmente os times da capital. Mas não sei se a CBF vai por esse caminho. Eu acho que eles vão empurrar o futebol goela abaixo e a gente vai ter que jogar. De qualquer forma, mesmo que eles não adiassem, a gente tem 2 joguinhos aí que não tem data definida, que é o Botafogo e Fluminense, e o Corinthians e Botafogo. Ou seja, praticamente a gente só tem o jogo contra o Fortaleza. Exato, é só o jogo contra o Fortaleza. E aí depois a gente joga contra o Grêmio. Não sei se vai ter esse jogo, quando vai ser esse jogo. Que vai ter, vai ter. Mas quando vai ser, que é no dia 1º de junho. Então pode ser um maio com Botafogo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e depois mais nenhum jogo pelo Brasileiro. Só Copas. Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. Um mês, então, Joaquim, de muitas emoções, porque a gente sabe que esses jogos de Copa são, assim, não permitem um erro, né? Um erro pode colocar tudo por água abaixo, e o Botafogo tem que estar focado para conseguir essa classificação. Vamos ver se vão ter esses jogos aí, né? Até os de Copa. Mas eu duvido que a CBF faça alguma coisa em solidariedade, né? E até por justiça, né? Pelos times lá do Rio Grande do Sul. Para começar a conversa, eu não tenho a menor ilusão, a menor esperança, e Deus permita que eu seja desmentido, né? Mas eu não tenho esperança nenhuma de que a CBF vá paralisar o campeonato, não só em respeito aos clubes do Sul, porque o Rio Grande do Sul está passando por esse problema, mas também por respeito à isonomia do campeonato. Só que assim, como é que a gente vai esperar da CBF que ela tome uma atitude dessa, se com uma Copa América, que todo mundo está careca de saber, literalmente como eu, de saber que vai ter a Copa América. E os caras não se planejaram para parar o campeonato. Você imagina agora com a tragédia que aconteceu assim, de surpresa, que aliás, né,
mais ou menos, né? Porque a palavra tragédia ela só pode ser usada se for uma coisa que realmente aconteça sem esperar, de surpresa. E eu acho que isso não é surpresa nenhuma, porque todo ano o povo do Rio Grande do Sul sofre com essas chuvas, com alagamentos, em proporções maiores ou menores, mas acontece todo ano e as autoridades não fazem nada para melhorar a situação, né? Mas eu não tenho essa ilusão de que a CBF vá tomar essa atitude digna, né, decente, que deveria ser, mas vou torcer para ser desmentido. De repente, com a pressão popular, a pressão da imprensa, o presidente da CBF pode até ir por um outro caminho, assim. E tem as datas FIFA, já que vai jogar na Copa América também, bota os jogos nas datas FIFA, os times jogam desfalcados, mas eu fico sempre tentando me colocar no lugar dos outros. Se isso aqui tivesse acontecendo no Rio de Janeiro, a gente já está pedindo para o futebol ser paralisado, Com porque não ia certeza. ter lugar para treinar, não ia ter lugar para jogar. Imagina só a gente tendo que se mudar para Volta Redonda, e aí os outros times, aí um vai para Volta Redonda, o outro vai para Juiz de Fora, o outro vai para o Espírito Santo, e aí leva 50 pessoas para ir para lá, os caras ficam longe das famílias, sendo que tem muitas coisas acontecendo aqui com pessoas próximas, fica difícil até psicologicamente você jogar. Ontem o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi resgatado, porque estava ali ilhado numa situação bem perigosa. Enfim, caso a CBF demonstre ser essa entidade insensível que ela demonstrou sempre na vida, a gente vai ter esses jogos. Então, o Botafogo, esse da Libertadores, está confirmado. Provavelmente os próximos jogos fora da Libertadores também estão confirmados. Mas esses do Brasileiro a gente deixa aí um asterisco. Mas é uma zona tão grande que o Botafogo, talvez mesmo que os jogos não fossem adiados, teriam os jogos adiados, porque não tem data para marcar. É realmente bizarra a organização do futebol brasileiro. E tá aí, escancarado para todo mundo ver e poucas pessoas se importam. Mas vamos lá. Amanhã a gente pega 9h30 da noite a LDU no estádio Newton Santos, né? Aqui tem uma matéria do jornal El Universo, lá do Equador, né? Com uma entrevista com Ezequiel Piov, que foi poupado na rodada do fim de semana. A LDU que está ali nas cabeças no campeonato equatoriano, lutando com o Alcas e com o Independente Del Valle pelo título, está na 11ª rodada, mas são as equipes ali que despontaram na liderança da competição, né? E ele está falando também que, assim como o Botafogo enxerga esse mês como um mês importante, a LDU também, né? Um mês que eles vão jogar tudo em maio, porque tem o campeonato local, além disso tem a Copa Libertadores, um grupo que está tudo muito embolado, o Botafogo com 3 pontos, a LDU com 4, o Universitário com 4 e o Júnior Barranquilla com 5. E hoje à noite tem Júnior Barranquilla jogando contra o Universitário. Na verdade, o Universitário e Júnior Barranquilla é jogo que eu vou fazer o react aqui no setor visitante. Mas vamos lá, que ele fala aqui do Botafogo, bem embaixo. Ó, deixa eu até botar aqui no tradutor, que aí auxilia todo mundo. Inclusive me auxilia. Mas vamos lá. O Botafogo, o Piove, é o adversário dessa quarta-feira. Um time que melhorou muito, isso aí já aspas do Piove, e vai ser forte em casa. Temos que ir buscar um bom resultado. É o último jogo fora de casa que nos resta. Temos as nossas armas para vencer o jogo lá e é isso que vamos buscar. Quando o Botafogo chegou, tinha um treinador novo com 3 dias de trabalho. Hoje é um time diferente, com uma ideia de jogo melhorada, trabalhada e com bons resultados. É um time ofensivo, como todo brasileiro, por isso temos que tomar nossos cuidados, diminuir os espaços para não dar lugar à sua hierarquia, né? O seu poderio ofensivo, diz aí o meio-campista dos Albos, o Piove. Então, assim, tá ligado no que tá acontecendo no Botafogo, né, Joaquim? Tratando o nosso time com muito respeito. E ele falou aí que é o último jogo da LDU fora de casa. Depois a LDU tem 2 jogos em casa. E aí, se a LDU consegue um bom resultado aqui, um empate que seja, fica muito mais fácil para eles, né, conseguirem a classificação para a próxima fase. Então, é uma LDU que vem para o Rio de Janeiro para somar um pontinho, pelo menos, né? Com certeza. Esse jogador, o Piov, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas é um bom jogador, um volante argentino de muita qualidade. O time da LDU é um time perigoso, a gente sabe, é traiçoeiro e o que é mais importante, né?
A gente vê aí um time como o Boca, que esse ano não está na Libertadores, que mesmo quando tem um time mais fraco, como foi o que perdeu a final para o Fluminense, dá trabalho e chega numa final, né? E a LDU tem um pouquinho disso, claro, não querendo comparar a LDU com o Boca, mas é um time que já tem casca, que já foi campeão de Libertadores, que já foi campeão de Sul-Americana, e é um time que joga duro, que dá umas pancadinhas, bate um pouquinho. Então a gente sabe que vai Físico, ser né? um jogo duro. Oi? Muito físico. Muito físico. E assim, esse jogador, o Piovi, enfim, é um cara que é para se prestar atenção, porque ele organiza muito o jogo no meio de campo. O meio-campo da LDU depende muito do jogo dele. E claro que eles iam estar atentos ao que está acontecendo aqui no Botafogo, né? Se a gente for observar, os times sul-americanos, até falando mais especificamente dos equatorianos, a LDU, Independente Del Valle, eles revelam bons treinadores, né? Que vêm até para o futebol brasileiro, tudo. Às vezes, mesmo com times muito mais limitados tecnicamente, você vê o time em campo, taticamente é muito bom, muito forte, né? Então, é um jogo que é muito importante para eles e para nós também. Então, a batalha vai ser dura, vai ser um jogo muito do emocional, e o time em campo vai ter que ter paciência e a torcida vai ter que ter paciência na arquibancada também. Perfeito. Vamos ter que ter paciência e vamos ter que apoiar muito o nosso time no jogo de amanhã. Aliás, a torcida está preparando uma festa para a entrada do Botafogo, mais uma vez. Então, quem puder ajudar, né, colaborar para preparar essa grande festa, o movimento Ninguém Ama Como a Gente está recrutando torcedores para irem ao Newton nesta terça-feira à noite, porque eles precisam pelo menos ali de umas 100 pessoas para deixar tudo 100% para essa partida. Agora, Joaquim, ontem a gente estava aqui falando, né, do grande erro de planejamento do Botafogo, que foi a não contratação de um reserva para o Chiquinho Soares. Matheus Nascimento e Janderson poderiam ser o terceiro elemento, aquele cara que completa a posição. Você tem o Chiquinho, e aí você, no ano passado, tinha o Diego Costa. Aí, esse ano, o Diego Costa foi embora, você tinha o Chiquinho, e aí você foi atrás do Igor Jesus. Então já era para estar o Igor Jesus aqui. Ou então era para ter ido atrás de alguém. Não podia ficar sem ninguém. E aí, se os dois se machucam, aí realmente é um grande azar e não tem o que fazer. Você fez o certo, mas você teve muito azar. Dessa vez eu não posso colocar apenas como azar. O Botafogo arriscou muito. E arriscando muito acabou se ferrando, podemos dizer assim, porque agora não tem um centroavante de ofício. E a gente tava falando, o Igor Jesus já podia estar aqui e tal. Aí viu uma galera falando assim, pô, vocês estão falando do Igor Jesus como se ele fosse o Hulk, como se fosse o melhor atacante, o Haaland, sei lá, um cara desse. E a gente falou, não. Ó, primeiro que eu nunca vi o Igor Jesus jogar. Não me lembro do Igor Jesus no Curitiba, ele jogou pouco no Curitiba, também não chamou muita atenção assim no Curitiba, vai pro Emirados Árabes, começa a fazer um monte de gol e eu ia passar, era um nome que ia passar batido aqui, eu jamais saberia da existência dele. E o Botafogo vai atrás e a gente começa, né, a pesquisar. E aí a gente vê que ele fez uma temporada muito boa, assim, que chega lá no Emirados Árabes, se machuca, e aí tem uma temporada de recuperação, e nessa ele volta à mesma forma da primeira e faz um gol atrás do outro, um negócio inacreditável. Agora, se vai chegar aqui e vai vingar no Botafogo, são outros 500. Mas olha só aqui, se abre o Fogão Net e tem a matéria, futuro reforço do Botafogo, e Igor Jesus sai do banco e decide vitória do Al-Shabaab, vitória do Shabab Al-Ali com 2 gols. E os gols estão aqui, eu não vou colocar, porque tem direitos autorais, mas ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo e 2 minutos depois marcou o segundo gol do time de cabeça, né, com a partida estava empatada em 1-1, e aos 41 ele aproveitou um passe do companheiro e fechou o placar tocando na saída do goleiro. O Igor Jesus tem impressionantes 14 gols nos últimos 14 jogos pelo Shabab Al-Ali, incluindo amistosos. Ele pode atuar pelo Botafogo a partir do dia 10 de julho, quando a janela reabre. Ele assinou pré-contrato até 2027. Rapaz, o moleque tá iluminado, on fire, como diriam os ingleses, fazendo um gol atrás do outro. Tem uma expectativa alta. Não conheço, mas o campeonato do Emirados Árabes só tem baba.
Rapaz, não sei, mas eu acho que não é tão ruim assim quanto também as pessoas falam, e tem bons jogadores lá. Vários jogadores vieram do Oriente Médio recentemente, que também não tinham tanto cartaz aqui no Brasil, e acabaram se destacando aqui no futebol brasileiro. O Emerson Sheik, pô, metia gol pra caramba lá no Catar, numa época aí que o futebol do Catar estava bem abaixo do que está hoje, e desequilibrou aqui, sendo campeão do mundo, campeão da Libertadores pelo Corinthians, campeão brasileiro com o Flamengo, apesar de ter saído no meio. Mas foi um jogador aí que marcou a época no Brasil. Então, de repente, vem o Igor Jesus aí e continua essa forma goleadora no futebol brasileiro. Espero, né, Joaquim? Eu também tenho essa esperança, essa expectativa em relação, por exemplo, na live de ontem, que um amigo ali fez aquele comentário: vocês estão falando como se ele fosse o Hulk. E tudo bem também, porque o amigo falou isso, apesar dele ter falado besteira, porque a gente nunca falou isso, mas pelo menos ele não faltou respeito, né? Mas a gente aqui nunca falou que o Igor Jesus é um craque, que ele é o Hulk, que ele vai chegar e vai desequilibrar. Até porque, para começo de conversa, ele vem para ser reserva do Tiquinho. Né? Se ele pode ganhar a vaga, se ele vai ganhar a vaga, aí é uma outra conversa para um outro vídeo. Tô com a camisa do Tiquinho aqui, mas eu não sou Tiquinho de futebol e regatas, eu sou Botafogo de futebol e regatas. Se o Igor Jesus chegar jogando bola, meu irmão, Tiquinho vai pro banco, cara. Eu quero gol, eu quero o Botafogo ganhando. É isso aí. Agora, a gente tem que lembrar para os amigos aí que às vezes não acompanham tanto, ou não tem tanta noção de como é que o futebol no exterior ou no Oriente Médio. E a gente também aqui não é nenhum tarado que fica conhecendo a fundo, mas a gente tem alguma noção, e a gente sabe que hoje tem vários jogadores de ponta do futebol brasileiro que vieram do futebol do Oriente Médio. E você citou do passado ali o Emerson Sheik e tal. Já foi a época, já passou muito tempo essa época de achar que jogador que joga no Oriente Médio é baba. Antigamente o cara saía Eduardo. às vezes Oi? O Eduardo. E o Alan, que tá chegando no meio do ano, tá no Emirados Árabes. Mas o Alan, ele fez uma carreira foda na Europa. O Eduardo, nem tanto, né? O Eduardo joga no Porto, mas sem muito destaque, joga na França, se consolidou lá mesmo na Arábia, né? Mas ele se consolida, ele vira o Eduardo, assim, no futebol árabe mesmo, né? É verdade. Mas, assim, a gente sabe que hoje os clubes do Oriente Médio têm muita grana, investem muito, contratam muito jogador. Então não tem mais essa de achar como era antigamente. Às vezes um jogador assim fraquíssimo, que jogava no Bangu, no Madureira, no América, no Campeonato Carioca, quando você ia ver, o cara estava lá nos Emirados Árabes. E hoje em dia já não é mais assim. Isso não significa que o cara vai chegar aqui para ser o craque do campeonato. Tal. Vamos torcer para ele ir bem, para ele cumprir bem o papel. A princípio, né, o papel dele é ser reserva do Tiquinho, e que ele cumpra bem essa função. E se ele estiver numa fase iluminada e metendo gol pra caramba, paciência, o Tiquinho que aguarde um pouquinho no banco, mas ele vem para ser reserva, então ninguém tá aqui achando que ele vai ser o craque, o Mbappé, que vai salvar o Botafogo. É isso, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Rapaziada, muito obrigado pela moral, mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Faltam menos de 30 para a gente passar dos 60.400. Simples reserva do lado da careca do Joaquim, você já sabe, as roupas mais bonitas do Brasil. Entra no site, você vai ficar encantado com o que você vai encontrar, e aí você bota no carrinho a quantidade de roupa que você puder comprar, porque todo mundo sempre tá precisando de algum negócio. Tô precisando de uma camisa, tô precisando de um short, tô precisando de um negocinho aqui, do casaco. Vai ter tudo que você vai conseguir encontrar, você bota no carrinho e na hora de fechar a compra, bota o cupom Setor10. E também a Paremate, aqui ó, Paremate, patrocinadora oficial do Botafogo, sempre fala que vamos engajar as redes, segue a Paremate, comenta, manda um foguinho ali nas publicações, que é importante para eles verem que a gente tem uma torcida engajada, e vamos também chegar junto com os outros, né? Tem a Centrum, tem a Reebok acabou de fazer uma coleção muito bonita, vamos chegar junto direto. E para quem ainda não é cadastrado na Paremate, tem um bônus de 100% em depósitos de até R$500. Então você não é cadastrado na Paremate, quer registrar lá para fazer uma aposta, você entra por esse link que está no QR Code, ou então aqui que tem na descrição também, aí você é direcionado para o site, faz o seu cadastro, e na hora você adiciona o cupom, que é o cupom GRITO,
E aí, se você depositou R$50, você vai ganhar mais 50. Se depositou 100, você vai ganhar mais 100. É um cupom de bônus de 100% em depósitos de até R$500. Beleza? Vamos embora, Joaquim? Bora. Abraço aí para todo Vamos lá. mundo. Tamo junto.